formação em esquizoanálise, que mais tem a ver com uma desformatação das nossas subjetividades aprisionadas, e a produção, muito mais do que uma formação, de uma consistência do nosso modo de desejar, do nosso modo de usar o movimento e o corpo, do nosso modo de usar a linguagem e o pensamento. Produzir linhas de consistência, linhas de coesão, e não exatamente uma formação. O que a gente chama de formação é um simulacro. Nós vamos efetuar uma desconstrução. A questão da esquizoanálise é muito maior do que uma profissão para praticar a clínica, ter o seu consultório, né? Ganhar o seu dinheiro, ainda que isso possa ser legítimo, né? Nossa questão é mais abrangente, envolve um gosto pela vida ativa e afirmativa, envolve um estilo de vida, envolve uma outra maneira de viver, envolve uma nova crença, não em outros mundos, mas uma crença na vida, uma crença na vida forte, ativa, livre, potente, veloz. Essa crença é boa. Nem toda crença é ruim. Essa crença nós chamamos de aquilo que diria o Gil, fé. Anda com fé, eu vou. É uma fé interessante. Nós chamamos de confiança. É um plano de confiança que precisamos construir. Esse horizonte de confiança. Sem essa confiança na vida, sem a confiança no que o acontecimento é fonte de diferenciação, é fonte de realidade, a gente não faz nada, a gente não dá um passo. Já diria David Hume, tudo, no fundo, é desejo e crença. Desejo e crença. Sem crença não se dá um passo. E nós acreditamos, não em outros mundos, não em ideais. Nossa idealidade está no acontecimento, nas maneiras de experimentar e de extrair o extra do ordinário. Extrair o suprassumo, o néctar, a ambrosia de cada relação, de cada acontecimento. Há sempre um duplo uso do acontecimento, o mau uso que faz com que a gente fique ligado ao acontecido de cada acontecimento. E aí a gente cai, a gente se intoxica, a gente se ressente, a gente investe num ideal, mas há o uso interessante, o uso bonito, o uso que vai buscar em cada acontecimento, mesmo que ele já esteja efetuado e acontecido, extrair aquilo que ele tem de inesgotável. Até no nosso passado, e sobretudo no nosso passado, tem algo de inesgotável, que não para de retornar, de modo diferente. Então, nós precisamos aprender a fazer uma outra leitura do passado, a aprender um outro registro, uma outra maneira de produzir a memória. Não mais memória de marcas, não mais memória de palavras, mas memória de desejo, memória de vontade, memória de potência, memória não do que foi, mas memória de futuro. Memória como aquilo, não o que vai ser, nem o que foi, mas aquilo que coexiste com o nosso presente. Isso nós chamamos de seres de potência ou seres de tempo. Aprender a conviver com esses espíritos, com esses seres de tempo, com esses seres de potência. É assim que a gente se relaciona, extraindo de cada acontecimento aquilo que ele tem de inesgotável, sua potência de se repetir e se retomar, sempre diferenciando, sempre fazendo de novo a diferença, e não se tornando o mesmo. Não é uma mesma idade, é uma repetição do diferente, enquanto diferente. Aí, a vida é absolutamente perfeita desse ponto de vista. Né? Então, a vida, ela é boa? Ela é má? Não, a vida é o que você faz dela, é o que se pode fazer dela. Ela pode ser má, ela pode ser boa, ela pode ser reativa, ela pode ser ativa, né? Depende, né, do que a gente faz dela. E daí a provocação do destino, a provocação dos maus encontros. Né? Nós, afinal, nos levantamos, né? Reconhecemos a queda e, ao reconhecer a queda, percebemos nossa cumplicidade e aí sim entendemos que nós estávamos implicados nessa queda,
e que podíamos fazer algo, aí começa a nossa virada. Aí, como diz a música, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Daí sim, mas não sem antes reconhecer a queda, sem antes perceber como a gente é cúmplice. Não culpados, como dizia, cúmplices, né? Então, bom, eu quero enfatizar, então, esse aspecto político e ético do desejo, né, que nós estamos chamando aqui de micropolítica, ou até de a grande política, como dizia Nietzsche. Nietzsche chamava de a grande saúde, a grande política, né, que não tem nada a ver com o macro. O grande é, nesse caso, nós nos implicarmos nas relações, assumirmos uma responsabilidade ética e estética diante da vida, né? Que não tem nada a ver com responsabilidade moral, né? Que não tem nada a ver com uma estética submetida às formas harmônicas do belo. Então, esse contexto da esquizoanálise, que não é mais uma profissão, que não é uma escola, que não é uma doutrina, que não é um sistema, mas que é um estilo, que é um gosto, que é uma maneira outra de se relacionar com as forças que nos constituem na existência. E aí a gente pode dar o nome que quiser. Tanto faz, esquizoanálise aqui é apenas um simulacro, né? Importa esse modo de viver ativo, afirmativo e alegre. Isso que importa. Importa que a gente bebe direto da fonte, que a gente não precisa depender de nenhuma tutela, de nenhum poder. E que também a gente não precisa esmagar, explorar, entristecer a vida para sobreviver. Ao contrário, a gente se alegra com o fortalecimento e com a afirmação de toda a diferença. Quanto mais diferenças afirmadas e potencializadas, mais a gente ganha. Todos nós ganhamos. Isso é a eliminação da inveja, eliminação do ciúme, eliminação das disputas estúpidas, né? Rivalidades saudáveis existem. As rivalidades são como brincadeiras e jogos de criança, para ver o que o corpo pode, o que a vida pode, o que o pensamento pode. Olha só onde eu atiro a minha flecha e lança essa flecha longe. Aí vem outro e diz assim, olha, eu vou lançar mais longe ainda, né? Vem Spinoza e lança essa flecha muito longe, muito longe. Aí vem Nietzsche e diz assim, estou impactado com Spinoza. Nunca experimentei tal necessidade. E ele vai e lança a flecha dele ainda mais longe, né? Se torna digno do encontro com Spinoza. Como diz ele, contenta mal o mestre aquele que se acomoda em ser apenas discípulo, né? Recompensa mal o mestre aquele que se contenta em ser apenas discípulo. Então, aprender, aproveitar, você pode até imitar, você pode absorver, você pode digerir, fazer igual o Oswald de Andrade, antropofagia, você digere, você come tudo e transforma isso em energia vital, né? Assim nós temos que fazer com esses pensadores aliados. Deleuze e Guattari são nossos guias? São nossos guias. Mas são nossos alimentos, nós devoramos, nós consumimos, nós fazemos disso suco, sopa, energia, entende? Então, nós também não estamos presos às suas palavras, aos seus conceitos. São ferramentas que nos instigam a criar e ir ainda mais longe. É esse o ponto, é isso que importa. Lacan se queixava, né, dos discípulos dele, dos lacanianos, dizia assim, não me ajudam em nada. Lacan, um grande pensador, um grande experimentador, ainda que, de um certo ponto de vista, nosso inimigo, mas um inimigo nobre, um pensador incrível, né, estava lá experimentando, fazendo a obra dele, querendo, né, também superar a condição humana, e via sempre gente ali, ouvindo, seguindo, simplesmente seguidores. A gente não quer seguidores, a gente quer aliados, né? Como diz Nietzsche, não falo mais ao povo, né, no seu Zaratustra. Não falo mais a um morto, não carrego mais mortos. Quero falar a amigos, a companheiros. Assim a clínica tem que ser também. A clínica, imagina, chega alguém na clínica todo esfarrapado, estrupiado, pisoteado, esmagado, humilhado, diz assim, nossa, tadinho dessa vida, coitadinho, coitadinha, né? Vamos ajudar.
ali está cheio de potência. Um deprimido extremo, corre grande risco, né? E você diz, nossa, não tem desejo nenhum ali. Vasculhe bem, e você vai ver, está cheio de desejo, cheio de desejo. Né? Então, ninguém é coitadinho. A gente tem que encontrar e ajudar o outro a reencontrar as próprias forças. As forças estão aí, só que estão capturadas. Esse é o ponto. E por isso é preciso a gente introduzir um dispositivo clínico, um dispositivo social, um dispositivo relacional, né? Ao modo da sentença do Bartleby, o escriturário, aquela obra do Melville, que diz assim: prefiro não. Introduzir um não acoplamento, uma não conexão com certas relações de sociabilidade que, na verdade, sabotam o nosso desejo, nosso corpo e nosso pensamento. Né? Então, esse como fazer, esse como praticar, implica a conquista de um não, aquele não do leão, do Nietzsche, do seu Zaratustra, né? O não do leão, o não que diz não a todo o rebaixamento da vida, o não que diz não ao niilismo negativo, o não negativo e divino, o não que diz não ao niilismo reativo e humano, o não que diz não ao niilismo passivo e naturista, o não que cria a condição para que o sim apareça finalmente, o sim da criança, o sim criador, o sim que faz a diferença. Então, isso na clínica é fundamental. E aí sim você faz do paciente um atuante, um tipo ativo, né? Ele sai da condição passiva e ele começa a reencontrar as forças para se tornar um agente. Sai da condição de paciente para se tornar agente. É isso que a gente quer. A clínica tem que ter esse horizonte. Chega alguém estrupiado, você diz assim, nossa, eu vejo aí um aliado. Eu vejo um aliado. Mas onde que ele está? Ele não se apresenta ainda. Mas nós vamos lapidar, vamos escavar, vamos descamar, desestratificar, desatolar, até que as forças apareçam em estado puro. E aí você vai encontrar, né, no final da clínica, um aliado potente, um novo guerreiro que se alia a essas novas maneiras de combater, que não são maneiras ressentidas, que são maneiras libertárias. Né? Enfim, então, esses aspectos, né, são essenciais. A gente não pode jamais esquecer. Não se trata de uma escola, não se trata de uma mera profissão, não se trata de um meio novo de ganhar dinheiro. A vida vai mal, eu estou mal, não tenho grana, não sei o que fazer da vida, vou virar esquizonalista. Não vire, não vire. Bom, você nem consegue dessa maneira. Não há critério para se tornar esquizonalista, não há critério de autoridade, mas há critério de potência. Né? Você pode até se chamar de esquizoanalista e ser um embusteiro. Aí, cada um tem o que merece. Mas não tem um tribunal que vai dizer você é um verdadeiro esquizoanalista, você não... Né? Nem se trata disso, não se trata disso. Se trata de saber o que nós podemos e não o que a gente é. Porque o que a gente é depende do que a gente pode. E o que a gente pode depende do que a gente quer. Da maneira como o nosso desejo se agencia, o modo de desejo. Porque se a gente quer o poder, se a gente quer a riqueza, se a gente quer o reconhecimento do narcisista ou do vaidoso, a gente segue o mesmo destino da humanidade infantil, hipócrita, cínica, estúpida, tola. Mas se a gente quer, né, inventar uma outra maneira de viver, se tornar um grande vivente, a gente tem que se aliar com uma postura, com estilo e com uma responsabilidade ética. Se envolver e se implicar. E dizer assim, olha, nós nos tornamos visionários e nós também queremos ensinar a ver. Ajudar, auxiliar no sentido que o outro também se torne um visionário. E não que eu seja um visionário e o outro dependa da minha visão. Todos nós somos potenciais visionários. E a esquizoanálise não deixa por menos. Nós não deixamos por menos.
Eu não vejo outra maneira. Nós só nos libertamos, de fato, quando a gente se torna visionário daquilo que é fonte da nossa potencialização e da nossa singularização. Então, em linhas esquemáticas, né, mais panorâmicas, é isso. Agora a gente pode ir refinando isso, nuançando. Eu posso falar de modo ainda esquemático, mas mais específico em como a gente faz isso. Desenvolver um pouco mais o aspecto crítico e depois desenvolver um pouco mais o aspecto criativo.